Meditação da palavra de Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes. Eu ainda tenho aquela mensagem do cego de nascença para falar, mas vai ficar para depois. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Quero refletir com os irmãos algo que Deus tem colocado no meu coração. Eclesiastes, capítulo de número 11. Versículos de número 9 em diante. Por gentileza, um obreiro, traga água para mim, por favor. Livro de Eclesiastes é ali antes de Cânticos, dos Cânticos de Salomão, depois de Provérbios. E eu gostaria de também ler na NVI. Eclesiastes, capítulo de número 11. Versículos de número 9 em diante. É do 9 ao 10. Se quiser deixar os dois juntos. Todos acharam, queridos? Amém? Livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 9 e versículo de número 10. Eu vou ler na versão revista e atualizada, depois eu quero ler na NVI. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreis o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Agora, no telão, vamos ler juntos a versão NVI? Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até aonde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará julgamento. Afasta do teu coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Amém? Eu gostaria de orar. Quero orar com os irmãos. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Querido Deus, amado e eterno Pai, nessa noite tão especial diante da Tua Palavra, nos colocamos mais uma vez pedindo a Tua bênção, Pai.
pedindo a tua graça, pedindo a tua misericórdia, pedindo que o Senhor fale conosco de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, de uma forma onde o nosso coração, a nossa alma, realmente, Senhor, possam receber de Ti alimento, direção, para que possamos ser conduzidos pelo Senhor, para que possamos ser direcionados por Ti, porque sabemos, Jesus, que somente Tu tens uma vida inigualável a nos dar. Como disse Pedro a Ti e os demais apóstolos, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Senhor, nós queremos nessa noite nos derramar na Tua presença. Nós queremos nessa noite nos lançar diante de Ti. Ó Deus, restaura o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, que têm passado por dias de sofrimentos, dias de angústias, dias, ó Deus, de desgostos, dias onde o seu vigor tem se acabado, tem se chegado ao fim. Eu quero te pedir que nessa hora o Senhor possa restaurar a tua filha, restaurar o teu filho, e ao mesmo modo eu quero também te pedir, Senhor, por aqueles irmãos e irmãs que muitas vezes, pela sutileza do inimigo, têm colocado pratos, banquetes, e eles têm sido pessoas talvez que não têm vigiado e têm comido dessas comidas e agora têm passado mal. Assim como o filho pródigo, meu Deus, saiu da casa do pai e o seu final foi junto com os porcos, comendo a comida de porcos. Eu sei, Senhor, que aqueles que muitas vezes se iludem com essa vida ou com o mundo acabam no mesmo desprazer. Tenha misericórdia, meu Pai, de cada um de nós. E como diz o apóstolo Paulo, que o Senhor possa ajudar a todos aqueles que acham que estão de pé, para que não venham a cair. Guia-nos, dirija-nos, inspira-nos, conduze-nos, porque sem Ti, Senhor, nós não podemos fazer nada, absolutamente nada. Mas contigo podemos fazer proezas, contigo podemos destruir muralhas, saltarmos montanhas, rompermos obstáculos, passarmos pelo mar e ele não nos afogará, pelo fogo e ele não nos queimará. Podemos voar como as águias, andarmos e corrermos e não nos cansaremos. Dependemos de Ti, queremos depender por toda a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema da minha mensagem é caminhos de alegria, veredas de tremor e temor. Caminhos de alegria. O texto aqui de Eclesiastes, ele é muito sugestivo. Eu não sei como tem sido a sua vida, querido, mas eu quero acreditar que você já deve ter amanhecido algum dia e o seu desejo é conquistar o mundo naquele dia. Talvez as mulheres aqui se sintam a mais bela naquele dia. Fala, hoje eu estou bonita, hoje eu estou elegante, vou trabalhar. Aquelas que são mães, eu vou cuidar do meu marido, eu vou cuidar da minha casa. E tem dias que as irmãs acordam, eu tenho certeza que talvez, hoje eu estou, parece que eu estou dos avessos. Ainda mais as mulheres que são acometidas de um mal, que é o tal da TPM. O Lucas, meu filho, fala que ele tem uma interpretação para isso. Onde está o Lucas? Já eu pergunto para ele. A gente sabe que a TPM afeta várias mulheres, então essas questões dos hormônios, então já não se sente a mais linda, quem sabe se sente a mais brava, e aí vai.
Os homens semelhantemente, o homem não tem TPM, mas tem uma variação também de humor. Tenha pena de mim. O Glenn falou que uma das interpretações de... O Lucas tem uma frase que é... Já ele vai nos compartilhar. Tenha pena de mim, né? Tem homem que passa... é verdade. Queridos, se tem vezes que nós também amanhecemos, nós homens, e... Puxa vida, mais uma semana. Mais as minhas barreiras, os meus dilemas, os problemas. Parece que os problemas não são resolvidos. A nossa vida, ela é uma vida, eu diria, que passa por ciclos. Nós passamos por ciclos. Todos nós passamos por ciclos. Eu aprendi a diagnosticar bem que a nossa vida, quando ela é pontuada de 10 em 10 anos, é um período bastante agradável. Quando você fecha o ciclo dos 10 anos, você faz uma avaliação melhor do que um ciclo anual. Mas é importante a gente fechar os ciclos. Pode ver, a infância é um ciclo. Essa parte de ser uma criança é um ciclo. Depois entra no ciclo da adolescência, depois da juventude, depois da maturidade e depois a gente chama da terceira ou da quarta idade, que já é da maturidade plena. São ciclos. E a gente não deve olhar que um ciclo é pior do que o outro. Não. Pelo contrário, queridos. Particularmente, eu admiro cada ciclo. E você tem que saber curtir cada ciclo da sua vida. E pode ver que nesses ciclos da nossa vida, tem as oscilações que fazem parte dos acontecimentos diários. Uma dor que acontece na família, uma doença, um desemprego, uma fatalidade, uma perda de um ente querido, um acontecimento que nos fere, a ruptura de um relacionamento, ciclos que ora a gente não vai poder voltar atrás, outros sim, mas alguns não. Um dos piores para mim é o ciclo da perda de um ente querido. É um momento terrível, que a gente tem que enfrentá-lo com coragem, com humildade e pedir: Deus, me dê força. Então a nossa vida ela é marcada de ciclos, ela é marcada de momentos. E a Bíblia vai falar isso. Inclusive ela vai falar o seguinte, que a nossa vida é como a erva, e a glória da nossa vida é como a flor da erva. Murcha-se a flor, seca-se a erva, mas a glória do Senhor permanece para sempre. Ou seja, a nossa vida é como uma erva, diz o Senhor, uma plantinha. E a glória da nossa vida é como a flor da erva. Nós estávamos em Campos do Jordão e fomos visitar lá o Horto Florestal. E era uma estrada de quase 10 quilômetros. E a Nídia percebeu uma coisa. Os carros andam bem devagarzinho, é uma rua bem sinuosa. Está todo mundo passeando, né? Eu acho que quem corre lá é só os moradores da cidade mesmo. E ela notou várias margaridas no canteiro. Várias margaridas. Então, de repente, você passava e via muitas margaridas, gente. Muitos pés de pinheiro, árvores que não temos aqui. Por exemplo, uma árvore europeia que só dá lá, que aflora lá, uma folha linda. Ela cresce como um tronco de eucalipto e, de repente, depois de 2 metros de altura, solta vários galhos. A folha é como uma folha de videira. Uma árvore linda, linda. Muitos pinheiros. Um lugar realmente muito lindo. Mas eu até dizia para a Nídia, a gente só percebeu essas flores e essas margaridas porque a gente está calmo. A gente não está correndo e nem preocupado. Nosso coração está em sintonia com aquele momento que a gente está vivendo, que é um momento de passeio, de descanso. Porque senão a gente não nota. A gente não nota uma flor. Porque não dá tempo para notar a flor. Porque a gente está muitas vezes tão corrido. Por que eu estou falando tudo isso, queridos? Esse texto aqui nos ensina que Deus deseja com que eu e você busquemos uma vida em direção àquilo que nos traz alegria, que nos traz felicidade.
É o desejo de Deus que você seja alguém feliz. É o desejo de Deus que você busque uma vida feliz. Busque uma vida realmente regada de valor, de significado, de contentamento. Porque nos ciclos da vida, momentos difíceis nos atingirão invariavelmente. A palavra de Deus nos ensina: prepara-te para o dia mau. Já é uma profecia. O Senhor nos diz nas Escrituras para que nós não nos preocupemos com o amanhã, porque basta o mal de cada dia. Que nós teremos nesse mundo aflições. Em outras palavras, temos que estar preparados para as intempéries do dia a dia. Temos que estar preparados para as dificuldades. Temos que estar preparados para as adversidades. Elas podem vir de todas as formas. Mas quando o nosso coração busca caminhos de alegria, busca trilhar em lugares em que a nossa vida recebe energia, significado, esses momentos que virão, que são momentos difíceis, passaremos com mais ternura. Passaremos, choraremos, mas não abandonaremos o caminho de Deus. A grande dificuldade nossa é porque nós não sabemos enfrentar dias difíceis. Fugimos dele e não os aceitamos. Isso é uma utopia. É uma utopia. O dia difícil todos teremos. Há uma grande diferença entre sermos crentes que triunfam e crentes que vivem no triunfalismo, declarando fé estúpida e burra. Quando eu falo de dias difíceis, eu não estou falando de derrotismo e nem de derrota. Eu estou dizendo, olha, vai vir, mas quando vir, se você estiver firme em Deus, se o seu coração está sempre sendo nutrido pelas coisas de Deus, pelas coisas boas da vida, quando vier um choque de uma dificuldade, esse choque não acabará com você, mas esse choque vai te fazer, no nome de Jesus, receber lições, e você vai extrair daquele choque uma grande lição para você e para aqueles que estiverem ao seu redor. E o texto que a gente leu aqui é dizendo, olha, filho meu, jovem, alegre na sua juventude, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Seria só da mocidade? Não. É porque na mocidade nós tomamos as grandes decisões da nossa vida. E não tem coisa pior, gente, do que ficar com gente rancorosa, gente negativa, murmuradora. A gente ouve uma expressão muito comum dizendo de energia negativa e energia positiva. Mas eu queria usar esse termo não de uma forma mística, mas de uma forma didática. Pessoas rancorosas, pessoas ranzinzas, pessoas chatas, pessoas muitas vezes que só vê dificuldade. Essas pessoas são muito negativas. Elas só veem negatividade, só veem problemas. É tão difícil de estar do lado de alguém assim. Lá no pregão tinha um rapaz chamado, que o apelido dele era Seca Pimenteira, porque onde ele encostava era só coisa ruim. Mas por quê? Será que ele nasceu sendo um azarado? Ou será que ele se inclinava somente para as coisas desagradáveis? É possível, irmãos, a gente se inclinar para coisas boas, para a gente se inclinar para aquilo que alegra o nosso coração, para aquilo que realmente muda a nossa mente. Tem pessoas, queridos, que fazem da sua dor um problema que ele jamais quer se soltar, e não crescem, e ficam no auto-vitimismo eterno, porque através da sua doença, eles chamam a atenção de todo mundo.
essa pessoa precisa de libertação na mente. Porque muitas vezes, a doença que ela tem, é a doença em que todos os olhos olham para ele ou para ela como um coitadinho. E é uma pessoa miserável e negativa. Porque assim ela chama a atenção de todo mundo. No dia que essa pessoa é curada na mente, ela já não chama mais atenção. E o desejo de Deus é que a gente seja curado. Que a gente realmente tenha uma vida aonde a gente possa levar a boa mensagem de Deus a todos. Irmãos, quando a gente convive com uma pessoa que tem muita fé, que tem muita graça, que tem muita unção, a gente sente essa unção extravasar. E é por isso que eu disse que eu queria usar o termo de energia positiva e energia negativa. Uma pessoa assim, ela é muito positiva. Acontece uma coisa ruim, ela olha e fala, não, não, fique tranquila, é ruim, mas vai resolver. Vai resolver. Não, 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 há um Deus nos céus. Não, não, a vida não acabou. Só está doente. Deus vai te dar cura. Não é gostoso estar do lado de alguém assim, gente? É maravilhoso, porque a gente vê que há uma unção que extravasa. Aí as pessoas olham para a gente e falam, nossa, quanta coisa positiva. Sim, é uma energia positiva, porque vem de Deus mesmo. Porque a pessoa está escolhendo caminhos bons. E o texto aqui, eu quero pensar com vocês, na metade do versículo 9, olha só o que diz. Põe lá no telão para nós. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Deus está dizendo aqui, escolha coisas na sua vida que te motivem, que te inspirem, que te alegrem. Não viva como um parasita da sociedade que é levado de um canto para o outro, não. Eu me recordo que teve uma ocasião que eu mandei um e-mail para uma diretora de RH. Ela me falou alguma coisa no e-mail, fazia muito tempo que eu não a via. E aí eu respondi. E depois de vários meses ela me respondeu. E ela me dizia assim, muito obrigado por aquelas palavras lá atrás. Aquelas palavras lá atrás que você me disse. Foram tão importantes para a minha vida. Eu nem imaginava. Sabe, nós como pastores costumamos aconselhar tanta gente o tempo todo. E muitas vezes nós não percebemos o quanto Deus nos usa. E eu fiquei tão feliz com aquilo e tão grato a Deus. Por quê, irmãos? Nós precisamos conduzir as pessoas a elas realizarem os seus sonhos. Querido, siga por onde o seu coração mandar. Pastor, o senhor está dizendo uma coisa perigosa. Não, a gente vai continuar lendo o texto. A gente tem que seguir por caminhos que satisfazem o seu coração, porque tem coisas que te alegram, tem coisas que te inspiram, tem coisas que você, por exemplo, perde o sono, porque são coisas que estão ligadas à sua paixão, está ligada à sua vocação, ou seja, como dizia o meu amigo, o pastor Davi Rocha, Deus derrama nos nossos corações gostos distintos para que possamos construir o mundo. Já pensou, irmão, se todo mundo gostasse só de gramática, o mundo seria muito chato, gente. Mas Deus derrama no coração de algumas pessoas o desejo e a paixão pelas letras, já no outro pela botânica, já no outro pela poesia, já no outro pela engenharia, pela agronomia, pela gastronomia, pela medicina, pelas ciências sociais, e através dessa multiforme variedade de paixões, a gente constrói o mundo. É o engenheiro que constrói casa para o médico e hospital para cuidar dos doentes. É o médico que cuida de você e de mim, que precisamos fazer o nosso papel onde Deus derramou uma paixão. Não se limite a você viver uma vida seguindo aquilo que os outros dizem. Busque em Deus caminhos
que te despertam, que te tiram o sono. Eu fico impressionado com aquelas pessoas que amam, por exemplo, a poesia, que amam, por exemplo, a música. Como é lindo isso, gente. Como é lindo, por exemplo, ver um pintor, um cientista construir algo. Como é impressionante isso. E cada um, Deus derrama uma paixão única e exclusiva. E eu gostaria de hoje te dizer isso. Peça para que Deus sinalize na tua vida caminhos que te inspiram, caminhos que te apaixonam. Mesmo que as vozes dos outros sejam vozes contrárias, siga o teu coração. Siga o teu coração. É claro que eu não estou dizendo aqui algo imprudente, saia do teu emprego, não. Você precisa trabalhar, você precisa cuidar da tua família, você precisa cuidar dos teus filhos. Mas dedique uma energia maravilhosa para aquilo que o teu coração pulsa. Os seus sonhos podem ser realizados em nome de Jesus. Os teus sonhos podem ser concretizados. Os teus sonhos podem vir e se tornar realidade, mesmo depois de muitos anos. Abraão tornou-se pai de uma numerosa nação, ou de muitas nações, depois dos seus 75 anos, queridos. Moisés tornou-se libertador depois dos 80. Querido, sonhe, deseje, mas pastor, eu não tenho condições. Esquece isso, esquece as limitações. Sonhe os seus sonhos como se não houvesse objeções. Ore em cima deles, lute por eles, e Deus, segundo a vontade dele, realizará. Amém, querido? Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu ponho na vida de você um desejo que é meu e não teu, eu mato as tuas emoções. Vamos aqui comentar algo que é muito curioso, que acontece, por exemplo, na minha casa. A Nídia, por exemplo, ela não suporta política. Não suporta. E eu sei que não é somente ela. Eu também não gosto muito. Mas eu tenho meu dever cívico, então eu tenho comigo um dever de fazer uma lição de casa mínima para poder dar um bom voto e etc e tal. Mas eu sei que é difícil nós brasileiros sermos apaixonados pela política. Isso é uma questão já de herança. E o meu filho Felipe, ele gosta de debater política. E a Nídia não gosta. Aí ele, para irritar ela, fala: eu vou ser político. Eu vou ser político. Eu vou ser político. Aí eu falo: seja político, Felipe. Aí pronto, aí o caldo engrossa. Aí o caldo engrossa em casa. Mas eu não sei se ele vai ser político, eu não sei. Eu temo isso. Mas ao mesmo tempo, se ele tiver uma inclinação política, da administração pública, ele vai ter todo o meu apoio, queridos. Por quê? Porque é o sonho dele. O meu sonho eu já vivo. Eu vivo intensamente o meu sonho. Meu sonho era ser ministro do Evangelho. Era levar as pessoas a Cristo. Era treinar as pessoas, era ensinar as pessoas. Era fazer delas seres humanos melhores e cristãos melhores. E eu vivo isso. E como eu sou realizado nisso. Ponto. O que eu quero mais? Eu quero continuar vivendo isso enquanto eu viver. Onde tiver uma alma que precisa de Cristo, eu quero alcançar. Onde tiver alguém que precise das Escrituras, eu quero esclarecer. Onde tiver um obreiro que precisa de treinamento, eu quero treinar. O que mais, pastor? Só isso. Isso para mim já é tudo isso. As demais coisas, Deus irá concretizar na minha vida. Peter Drucker, o pai da administração, diz que nós nascemos para uma coisa, servimos para mais 2 ou 3 e nas demais enrolamos. E é pura verdade. Cada um de nós existimos para uma determinada coisa, dentro dessa função servimos para mais 2 ou 3, ou seja, um pastor é óbvio que ele vai ser um bom treinador, é óbvio que ele vai ser um bom professor, é óbvio que ele vai ser um bom líder em alguns casos. Por quê? Porque está dentro do expertise dele. E demais, as demais coisas ele vai enrolar. Por quê? Porque não faz parte daquilo que ele faz. Estou dizendo tudo isso, querido, porque quando você seguir coisas que alegram o teu coração, você vai ter vigor dentro de você. Segundo lugar,
Não tenha medo de seguir o teu coração, desde que o que você faz, você faça temendo a Deus. O que diz o texto? Continuando. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Em outras palavras, vá conquistar o que Deus tem para você. Mas, lembre-se, não seja inconsequente. O que é uma pessoa inconsequente? Ela não mede forças para fazer algo pensando nos resultados futuros. Ela quer construir um império e ela pisa, acaba com as pessoas. É uma pessoa inconsequente. Quer ser um empreendedor usando pessoas como objeto? É um inconsequente. Quer ser um administrador público? Não simplesmente para cuidar do bem alheio, mas para ser um marajá público. É um inconsequente. O texto está dizendo aqui, projeta os teus sonhos. Sim, sonhe. Quer ser um músico? Seja o melhor músico para Deus. Quer ser um executivo? Seja o melhor para Deus. Quer ser um médico? Seja. Quer ser um empresário? Seja. Quer ser um professor? Seja. Mas guarda no teu coração o temor, porque vai chegar uma hora que Deus vai acertar os ponteiros com você. Pastor, você jogou água no meu feijão, estava tão bom, mas agora eu quero te dizer, não joguei água no teu feijão, te dei um tempero, é o tempero divino, ficou melhor para você e para mim. Porque quando agimos de forma inconsequente, essa aparente inconsequência, que parece que é o outro que paga, nunca é o outro, somos nós. O empresário que faz empreendedorismo, acabando com as pessoas e muitas vezes aniquilando as pessoas em favor de si, ela está acabando com o planeta, ela está acabando com a dignidade das pessoas, e essas pessoas amanhã terão, se tiverem chances de prejudicá-lo, o farão. Por quê? Porque essas pessoas não tiveram o quê? Temor a Deus em primeiro lugar. É por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê, queridos? Porque nos tira de uma vida inconsequente, nos faz olharmos a vida com perspectiva. Não, eu não vou fazer isso, porque isso vai prejudicar pessoas, e eu não quero ser aqui alguém que prejudica alguém. Esse tempero divino vai te dar dignidade, vai te dar valor, e as tuas conquistas serão conquistas não no braço humano, e nem no jeitinho brasileiro, e nem no meio do pecado, mas serão conquistas abençoadas por Deus, ratificadas pelas mãos de Deus. Vou dar um exemplo. A palavra de Deus, ela nos ensina que aquele que acumula riquezas, por exemplo, de uma forma desonesta, leviana, é como a perdiz que choca ovos que não é seus. Quando eles nascem, vão embora. A perdiz é um pássaro do deserto, e quando ela vê um ninho, ela vai lá e choca. Ela não teve o trabalho de chocar, mas ela vê o ninho e choca. Depois que o ninho, os passarinhos nascem, eles vão embora, porque não era da perdiz. A Bíblia fala que aquele que acumula riquezas de forma desonestas, fazem isso, mas cedo ou mais tarde, vai embora da vida deles. Por quê? Porque eles pegaram do que não eram deles. Mas quem faz riqueza de forma honrada, Deus entesoura para que essa pessoa continue sendo abençoadora durante toda a sua vida. Deixa um legado para a sua geração e para os outros. Por quê? Porque é uma bênção dada, vinda por Deus. Amém, queridos? Siga o teu coração, mas lembre de guardar diante de você, em nome de Jesus, o temor e o tremor. Versículo 10. Aqui vem uma receita tremenda da parte do Senhor, sobre a nossa relação com o passado e a nossa relação com o futuro, sabendo viver o nosso presente.
Pastor, mas como que eu vou seguir o meu coração, pastor? Se eu estou tão destruída, pastor. Se comigo dá tudo errado, pastor. Deus está te dizendo aqui, afasta o teu coração do desgosto e remove da tua carne a dor. Ou, algumas versões vai falar o seguinte, afasta o teu coração do desgosto e da ansiedade e arranca a dor do teu corpo. Olha só que interessante essa avaliação, essa relação entre o desgosto e a ansiedade. Nós não sabemos quem vai ganhar domingo que vem, se vai ser o Aécio ou se vai ser a Dilma. Tem as estatísticas, você tem o seu voto, mas de fato nós não sabemos, é uma incógnita. O Aécio estava em terceiro, agora está disputando com a Dilma, tudo pode acontecer em uma semana, vocês sabem disso. O que eu quero dizer com isso? Você já está desgostoso, supondo que o Aécio ganhe, pelo governo do Aécio? Não tem como ficar desgostoso por algo que ainda vai vir. Você só se desgosta por algo que aconteceu. Não é assim? Você só fica amargurado por algo que já passou. A tristeza está relacionada e o desgosto ao passado. E a ansiedade? Está relacionado ao passado? Eu estou tão ansioso porque o mês passado é assim? Qual é a relação da ansiedade? Futuro. Presta atenção. Muitas e muitas vezes nós sofremos porque nós nos prendemos ou a um passado que já não existe mais, ou ao futuro que ainda não aconteceu. E aí, o que isso gera no nosso corpo? Sofrimento no seu corpo. É por essa razão que muitas vezes não conseguimos energia de trilhar no caminho que nos traz felicidade. Porque a gente está tão preso num passado que já passou, ou tão preocupado com as coisas que nem aconteceu, e o nosso corpo está sofrendo tanto isso, que você não se concentra nesse momento chamado agora, chamado presente. Esse verbo presente, ele tem tudo a ver, como a gente já aprendeu, como de fato um presente de Deus mesmo. O momento atual que a gente vive, chamado agora, chamado presente, é uma oportunidade de Deus. E nós precisamos nos desprender do passado, irmãos. Deixar o passado nas mãos de Deus. Nós muitas vezes sofremos por causa de dores que nos aconteceu, algumas que nós cometemos erros. Não se prenda a essa dor, amado. Peça perdão. Errou. Peça perdão. Creia que Deus te perdoou em nome de Jesus. Mas não fica pensando assim, mas se eu tivesse escolhido o plano B1, se fosse B2, você vai chegar em B5420 e só vai te causar dor e remorso no teu coração. Você entra numa espiral para baixo que nunca se desprende. Isso te traz dor no seu corpo. Fez algo de errado, peça perdão. Fale, Deus, me perdoa, me lava com teu sangue. E se aproprie, amado, da palavra de Deus. Se aproprie daquilo que a palavra de Deus nos diz categoricamente por várias vezes, que Deus ele não se lembra mais do teu pecado, Deus não se lembra mais do meu pecado, os nossos pecados ficaram para trás. Deus lançou para trás de nós todos os nossos pecados, que hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Sabe, se desprende desse passado de dor, se desprende desse passado de tormenta e deixa Deus conduzir o teu presente. Toma uma postura de mudar. Diga para você mesmo, não, eu vou mudar. Eu vou agir como Deus quer que eu haja. E acabou.
a minha vida vai ser assim a partir de agora. Com certeza o sofrimento do teu corpo vai passar. Vai passar. E com relação ao futuro, irmão, deixa nas mãos do Pai. Não chegou ainda. Eu sei que muitos de nós sofremos no presente porque fomos inconsequentes com as nossas atitudes do passado. E aí, o futuro nos amedronta porque essa inconsequência vem à tona. Então, o que eu quero te ensinar aqui, de uma forma bem simples e bem objetiva? Errou no passado porque foi inconsequente? Aquela pessoa que ganhou bastante dinheiro e não poupou? O dilema da cigarra e da formiga. Você foi cigarra e não formiga. Ponha no teu coração que a partir de hoje você vai ser formiga. Que você durante o verão vai poupar o máximo que você puder poupar. Vai ganhar o máximo que você puder ganhar. E vai gastar o mínimo que você puder gastar. Eu ensino isso para os meus filhos. Eu aprendi isso na minha adolescência. Ganhe o máximo que você puder ganhar honestamente. Poupe o máximo que você puder poupar com toda a sabedoria. E gaste o mínimo que você puder gastar. Fazendo essas 3 coisas, com certeza você não vai se arrepender no futuro. Porque você vai saber ser um bom administrador do que Deus te deu. Mas muitas vezes, a gente sai passando o cartão, inconsequentemente, fazendo dívidas e depois pago. Irmão, isso é tolice. Isso é tolice. Quebra o cartão de crédito, irmão, quebra. Quebra mesmo, liga lá para o banco, quebra. Porque você está pagando 10% de juros acumulado e o diabo está roubando o seu dízimo, a sua oferta. E não vamos nem pensar nisso. 10% do que você ganha está indo para banco, para pessoas milionárias. No mínimo, você sabe que é no mínimo. Então quebra o cartão de crédito, quebra. Vem cá, vovô e vovó vivia sem cartão de crédito? Papai e mamãe vivia sem cartão de crédito? E por que você não pode viver sem cartão de crédito? Será que você é menos inteligente do que eles? Para quem estudou tanto? Papai e mamãe fizeram o quê? Primário? E você fez faculdade e não aprendeu ainda a gerir o salário? Espera aí, quem é mais inteligente? Pede para papai e mamãe ensinar como faziam as contas antigamente. E vai fazer a matemática do papai e da mamãe, porque a sua, filho, está furada. E depois não adianta pedir, eu vou dar um cheque pela fé, mas tolice. Administra a tua vida, organiza o teu caminho. Como eu disse, muitas vezes a gente está ansioso por causa da nossa inconsequência do passado. Foi inconsequente, te pede perdão. A partir de hoje, começa a ser prudente. Consagra a Deus. Não sai gastando o que te dá na telha e nem que vem na emoção. Gasta o que Deus quer que você gaste. Vem cá, seu dinheiro é de quem? É seu? Não é seu, filho. Tudo que você tem, que eu tenho, foi dado por Deus por concessão. No dia que o papai falar assim, me devolve, você vai poder dizer, é meu. Mas ele falar assim, não, eu quero. Se você gritar o que for, ele vai pegar. Não só teu, como do planeta todo. O dom da vida pertence a Deus. A nossa ansiedade nasce, muitas vezes, por causa da nossa fobia de querer conquistar tudo o que o nosso ego deseja. Ter tudo o que nós não podemos ter. Ou fazer tudo o que gostaríamos de fazer, sem poder fazer. Filhos, isso só gera dor no nosso corpo. Com dor no corpo, com dor na alma, não tem como você trilhar em caminhos de felicidade. Não dá. Porque a alma está doente, está em estado febril, está latejando. Mas na hora que você começa a dizer para Deus, Deus me desprende de um passado, de um futuro, me faz viver esse presente na tua presença, servindo o teu nome, seguindo a tua palavra, eu posso projetar o meu coração em buscar uma vida de significado e de alegria, lembrando que Deus deseja com que nós, todos nós, sigamos por onde o nosso coração mandar, até onde a nossa vista alcançar. A palavra de Deus é assim, seja um empreendedor, seja ousado, seja assim,
seja tudo isso, mas lembre, há um Deus na terra, há um Deus nos céus, que governa sobre céus e terra, e que você vai prestar conta. Se desprenda de bobeiras, creia que você é uma nova criatura, e deixe o futuro nos caminhos do Senhor. Faça uma lição de casa direitinho, e você vai ver que a sua vida vai ser feliz. Porque muitas vezes, o que eu noto, as pessoas estão em busca de algumas coisas que elas não sabem qual é o que elas querem. Já notaram isso? As pessoas estão em busca de coisas, até dentro da igreja, de coisas que elas não sabem o que querem. E hoje a palavra de Deus... Deus deseja que você seja uma pessoa muito feliz. Busque caminhos de alegria e veredas de tremor e tremor. Amém, querido? Se liberte do passado. Deixe o teu futuro nas mãos de Deus. Viva esse presente chamado hoje, o temor do Senhor, com sabedoria. E Deus vai conduzir os seus passos em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você que talvez tenha vivido dias de dores e não de alegria. Para que o teu dia, a tua vida, receba do Senhor um bálsamo. Receba do Senhor alegria. Receba do Senhor esperança. Por quê? Porque é assim que Deus quer que você viva. Uma vida repleta de unção, de alegria, de felicidade. Porque quando vierem os problemas, você e eu vamos passar por eles e vamos extrair grandes lições deles em nome de Jesus. E quando as pessoas olharem para nós, elas vão falar assim: puxa vida, como é bom te ter como um exemplo para mim. Eu vejo Cristo em você. Eu vejo Deus através da sua vida. Porque eu vejo esperança saltando e exalando de você. Que Deus possa nos ajudar nessa caminhada em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Que a vida ficou sem graça, ficou monótona. Que você está preso a uma dor, ou está preso a uma ansiedade, que o corpo está sofrendo. Eu queria te convidar a fechar os olhos, queria que você curvasse a sua cabeça. E você que se encontra assim, eu gostaria que você se levantasse agora onde você estiver. Que eu quero orar pela sua vida. E quero pedir. Talvez você não está com tantas dores, mas a sua vida não está uma vida repleta de alegria. Eu fiz várias vezes essa oração. Senhor, me ensina a caminhar caminhos onde a minha vida tenha alegria, onde eu possa encher o meu tanque emocional. Não se preocupe agora se você é ministro, se você é líder. Se Deus falou com você, onde você estiver, levante-se agora, coloque uma das suas mãos sobre o seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero que Deus derrame essa alegria poderosa da parte dele, essa felicidade transbordadora, transcendente sobre o seu coração, para que você conquiste tudo que Deus tem para a sua vida, e que você seja liberto de um passado que te causa dor, ou de um futuro que ainda não veio. Que Deus cuide da sua vida em nome de Jesus. Pai, aqui estão essas pessoas que se colocaram de pé, Senhor, nessa noite. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, todos esses que se levantaram e estão se levantando, Senhor, console-os, Pai. Visite-os, Pai, visite-os. Fala ao coração deles, fala ao coração delas. Ó Deus, console, Pai. Tira toda a dor. Derrama a tua esperança sobre a vida deles. Derrama o teu refrigério sobre a vida delas. E que o Senhor possa, em nome de Jesus, mudar a história de vida desses irmãos e irmãs. Mudar o coração deles e o coração delas, para que eles possam glorificar e exaltar a teu nome. Ó querido Deus, eu peço, abençoa, Pai, abençoa, e dá a tua graça sobre os teus filhos e as tuas filhas, em nome de Jesus Cristo. Pode se sentar, queridos. Amém? Creia que Deus deseja que nós sejamos felizes. Lute em viver no meio de coisas que te trazem alegria. Não perca tempo com carniça. Entendeu? Tem gente que parece que trabalha na ILL, gosta só de defunto.
Tem gente que parece que é coveiro, que gosta só de coisa de osso. Não, vá para o jardim da vida. Se existem relacionamentos que te ferem, não odeie essas pessoas, mas libere elas do seu coração. Se tem situações que te ferem, libera elas do teu coração e vai viver em coisas que te dão alegria, que te dão prazer, que te faz sentir a vida pulsar dentro de você. A vida vai passar muito rápido. Já você vai ver. Eu brinco muito com os irmãos da igreja, aqui chamando tiozinho, tiozinha. Eu vou, tiozinha, tiozinha. E a gente brinca assim. Já, irmãos, a gente vai virar avô, depois tataravô. A vida passou. E o que ficou na gente? A gente ficou preso na amargura, na dor. Não, busque a Deus. Lembre que Jesus é a razão da tua vida. Que Ele é o teu tudo. E vai viver a vida que Ele quer, cheia de alegria, cheia de emoção. Liberto do passado, do futuro, em nome de Jesus. Amém, querido? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Deixa eu abençoar.